Glória a Deus. Amém. Boa noite, família. Que bom. Vamos à palavra de Deus. Deus é bom. Quinta-feira, feriadão. Espero que você tenha aproveitado para descansar um pouco. E você que está aí do outro lado, que está aí nos acompanhando aí pela internet, de repente tirou um tempo aí para poder descansar. Que Deus abençoe aí esse tempo que você está tirando aí com a sua família e que a palavra de Deus possa falar conosco nessa noite de forma poderosa. Bom, gente, o assunto de hoje está aí no telão para a gente, não é? Como discernir a voz de Deus. Ao longo da nossa caminhada, não é? Atendendo pessoas, muitas pessoas, elas têm essa dúvida, não é? Como é que eu sei distinguir o que é a voz de Deus daquilo que é a voz da minha cabeça, daquilo que é a voz do meu pensamento? E nessa noite, a palavra de Deus, ela vai nos iluminar, ela vai trazer para a gente uma boa ideia do que é Deus falando, de quando é Deus falando. Você, com certeza, já teve essa dúvida na sua cabeça. Muitas pessoas, elas acreditam que ouvir Deus falar é algo assim, surreal, é algo que ultrapassa, não é o limite da normalidade, é algo extraordinário, quando Deus fala conosco a todo momento. E você vai ver com a gente nessa noite o quanto Deus fala, e fala muito. Deus continua falando, Deus continua dando direção, Deus continua trazendo esclarecimento para a nossa vida. Só que acontece que existem algumas situações da nossa vida que nos impedem de poder ouvir aquilo que Deus realmente está falando conosco. Muitos cristãos, eles enfrentam esse dilema todos os dias. E eu fico sentido porque muitas e muitas vezes a gente não sabe discernir qual é essa voz. Eu acho engraçado, não é? Por exemplo, no meu prédio, o prédio onde eu moro, é muito fácil você ouvir as pessoas quando elas estão subindo ou descendo as escadas. E a gente consegue discernir muito bem a voz de cada um dos nossos vizinhos. Por quê? Porque a gente conhece, a gente convive, a gente já está ali há algum tempo caminhando com aquelas pessoas, então você sabe mais ou menos. Uma das maiores batalhas que enfrentamos vem dessa dúvida. É Deus falando comigo? Ou será que é coisa da minha cabeça? Será que é alguma coisa que eu estou imaginando? Será que é a minha vontade que está querendo ultrapassar o volume da voz de Deus e então eu começo a andar pelos meus próprios caminhos? Jesus, ele vai fazer uma afirmação que você já conhece, mas a gente vai repetir isso nessa noite. Está lá em João, capítulo 10, versículo 2. A palavra de Deus diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem o quê? Sua voz. Ouvem a voz de quem? Do pastor. E esse pastor aqui não é o pastor Renato, não é o pastor Marcos, não é nenhum outro pastor, senão o sumo pastor, Jesus Cristo. E a palavra continua: ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome. Você sabe que Deus sabe o seu nome. Nosso nível de intimidade com Deus é tanto que a gente pode crer, sem nenhuma dúvida, que é Deus falando conosco. E as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, por quê? Porque reconhecem a sua voz. Primeiro, as ovelhas ouvem a voz de Deus. E depois elas reconhecem a voz de Deus. Pai, em nome de Jesus, que mais uma vez, ó Deus, não seja eu, mas que seja a Tua palavra a falar conosco. Que possamos, ó Deus, de uma vez por todas, desvencilhar, ó Deus, de qualquer dúvida, de qualquer tipo de medo, ou qualquer tipo de falta de esclarecimento sobre o que é a Tua voz. Que o Senhor fale conosco nessa noite mais uma vez. E que em nome de Jesus, Senhor, possamos sair daqui com um conhecimento maior. Preparados, ó Deus, para ouvir a Tua voz de maneira firme, de maneira suave, de maneira maravilhosa, Pai, que nos traz paz e alegria. É isso que eu te oro nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Pai. O inimigo não pode calar a voz de Deus. É claro que não. Ele não tem esse poder. Então ele tenta confundir a nossa mente. E de que maneira que ele tenta confundir a nossa mente? Você sabe que nós somos morada do Espírito Santo. E muitas pessoas pensam no seguinte, que o inimigo ele vai entrar na cabeça da pessoa e vai ali dominar o pensamento da pessoa. Não, o inimigo ele não pode fazer isso, porque em nós habita o Espírito Santo. Então o que o inimigo faz? Ele tenta nos enganar através daquilo que nós vemos, através daquilo que nós ouvimos e muitas vezes através daquilo que nós sentimos. Sentimentos, eles são enganosos, são necessários. Nós somos seres que somos altamente sentimentais,
né? A maioria das nossas atitudes, palavras e gestos e atos são guiados por aquilo que nós estamos sentindo, porém, os nossos sentimentos, eles são enganosos, e a gente precisa estar atento para isso, e atento para aquilo que Deus quer falar. Entenda uma coisa, podemos perceber que Deus pode estar falando conosco há muito mais tempo do que a gente possa imaginar. A verdade é que Deus, ele fala conosco todos os dias. O que acontece é que muitas vezes há distrações dessa vida, muitas vezes as ocupações que hoje a nossa vida demanda, elas tiram de nós essa capacidade, ou melhor, talvez essa sintonia de ouvir aquilo que Deus realmente está falando, de saber e reconhecer quando realmente Deus está nos dando instruções, quando Ele está nos dando direção, quando Ele está nos dando a sua palavra, quando Ele está falando para nós, é por aqui, Renato, não é por ali, Renato vai adiante, Renato para, Renato recua. Deus tem o seu modo de trabalhar, e nós precisamos entender isso. Existem pelo menos 4 principais formas de Deus falar, e eu acho muito legal isso, porque Deus, ele não fala de uma maneira só. E muitas vezes nós ficamos, às vezes, agarrados a uma maneira que a gente aprendeu no passado. Mas é momento da gente despertar e entender que Deus, ele usa pelo menos muitas formas, mas eu destaquei pelo menos essas 4. Primeira maneira que Deus fala é através da sua palavra. Você que tem a palavra de Deus e hoje ela está muito mais acessível do que foi no passado, entenda. A palavra de Deus, ela não é um livro qualquer, ela não é um livro que foi projetado para ficar numa estante, ela não é um livro poético, ela não é um livro que foi desenvolvido para poder demonstrar a sabedoria antiga, não. A palavra de Deus, ela é Deus falando conosco. E aonde a gente abre a palavra e busca de Deus o conhecimento, o discernimento, para saber aquilo que Ele está falando conosco, é Ele falando conosco. A segunda maneira é o testemunho interior do nosso coração. Nós sabemos que Deus está falando conosco quando nós experimentamos paz. E entenda isso, a paz de Deus, ela é o juiz. Seja a paz de Deus o árbitro em vossos corações. Ou seja a paz de Deus o juiz no coração de vocês. Que a gente possa compreender que quando Deus fala conosco, nós sentimos paz. A voz de Deus, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, ela não traz inquietação. Ela não traz para nós preocupações, ela não traz para nós qualquer tipo de dúvida ou confusão, não. Deus, quando Ele fala para dar direção. Veja nos evangelhos, veja quando Jesus dava uma ordem, veja quando Jesus ele falava algo, dava um direcionamento para os discípulos, o que é que acontecia? Você vai ver que Ele falava de maneira muito clara. Deus também pode falar conosco através de pessoas. E quando eu digo através de pessoas, queridos, a gente precisa ser maduro o suficiente para entender que é claro que existe o ministério profético, a gente entende isso, a gente compreende isso, mas Deus nem sempre vai usar um eis que vos digo, eis que eu tenho uma palavra para você, eis que eu tenho algo para te dizer, não é necessariamente dessa maneira. Às vezes numa conversa com alguém, Deus vai falar com você. Às vezes uma pessoa que é teu amigo, às vezes uma pessoa que você talvez não tivesse ali nem nenhum tipo de percepção do que aquela pessoa poderia falar, e de repente ela fala algo que aquilo venha como uma flecha no teu coração, traz paz, e você diz, realmente Deus está usando esse irmão, essa irmã para falar comigo. A quarta maneira pela qual Deus fala conosco é através de situações. Existem situações na nossa vida que elas são claras. E é aqui que nós precisamos distinguir aonde as situações que Deus nos permite estar, elas são para o nosso crescimento, elas são para o nosso amadurecimento, e as situações aonde nós precisamos nos retirar. Existem situações que a gente está vendo claramente que Deus não está ali. Então a gente precisa, com sabedoria de Deus, se retirar daquele lugar. E existem situações também que Deus usa para poder nos ensinar e falar conosco. Então eu destaquei pelo menos essas 4. Mas para começarmos a entender a voz de Deus, nós precisamos saber que essa voz sempre carrega paz, direção e propósito. Isso falou muito ao meu coração, porque Deus não é Deus de confusão. Daqui a pouco a gente vai ler sobre isso. Quando Deus fala conosco, Ele fala de forma clara. Ele fala de forma que possamos entender, compreender e agir. Deus não fala por enigmas. Lembra daquele enigma que tinha uma esfinge?
não é? As pessoas queriam entrar, tem um conto aí, se eu não me engano é grego, as pessoas queriam chegar a tal lugar e para ela passar por aquele portal tinha uma esfinge, e essa esfinge então propunha ali um enigma. Se a pessoa acertasse o enigma, podia passar. Se não acertasse o enigma, morria. Não, esse não é Deus. Deus, ele fala de forma clara. Deus, ele fala de forma que a gente possa entender. Deus, ele não usa enigmas, ele não usa modos difíceis. Ele usou sim parábolas. Para quê? Porque era uma maneira fácil. As pessoas não tinham livro naquela época, então era uma maneira fácil das pessoas guardarem o cerne daquilo que ele queria ensinar. Mas hoje Deus fala conosco através da sua palavra de maneira clara. Por quê? Porque a palavra de Deus hoje ela é mais acessível. Deus não dá sonhos que você não possa interpretar. E essa talvez seja uma das grandes polêmicas da igreja. Eu já recebi pessoas em gabinete: pastor, eu sonhei com que vinha uma nuvem, vinha isso e vinha aquilo. Gente, se isso não traz paz, se isso traz confusão, se isso traz medo, se isso traz ansiedade, não é sonho de Deus. Ponto. Porque os sonhos que Deus nos dá, os sonhos que nós temos, o sonho que eu estou falando aqui não é sonho de desejo, não é sonho de planos, não. É só aquele sonho que a gente tem à noite mesmo. Os sonhos que Deus nos dá são sonhos de esclarecimento, são sonhos de apontamento, são sonhos de alerta, e eles são claros. Ele, como eu disse para você, Deus não fala através de enigmas, Deus não fala através de coisas que a gente não vai poder compreender, e muito menos vai nos dar um sonho que traga confusão para a nossa vida. Nós precisamos amadurecer nesse sentido. A voz de nossa mente, dependendo da pressão, muitas vezes ela carrega dúvida, ela carrega ansiedade e ela carrega confusão. Então cuidado quando você estiver passando por um momento de pressão na sua vida. Nós sabemos que todos nós enfrentamos desafios. Nós sabemos que, como eu sempre digo, ao contrário de dinheiro, problema aparece do nada. Era bom se dinheiro aparecesse do nada, eu sempre falo isso aqui. Mas não é assim. E no momento em que os problemas aparecem, como é que a gente quer ouvir a voz de Deus se muitas vezes nós estamos alheios à paz que Ele nos dá? Muitas vezes nós estamos mais preocupados com aquela situação, com aquele problema, e eu estou dizendo para você, não é que a gente não vai ficar. A gente passa por isso, a gente é humano, eu não posso tirar a nossa humanidade e dizer agora, não, o problema vem, mas eu estou de boa, está tudo tranquilo, recebi um diagnóstico do médico, mas estamos aí, é só vitória. Claro que não é. Mas a gente precisa compreender que nesse momento, nós precisamos buscar a paz de Deus, buscar em Deus o conhecimento, buscar em Deus o alento para a nossa vida, a fim de que a gente possa ouvir a voz de Deus. E a gente vai ver aqui algumas situações que aconteceram na palavra de Deus, de pessoas que passaram por isso, mas que precisaram do conhecimento, precisaram do discernimento, precisaram de que Deus falasse com elas claramente, a fim de que elas pudessem compreender. Pensamentos de culpa, medo, pressa, queridos, nunca vai ser um pensamento de Deus. Deus nunca vai apontar dedo para você, trazendo culpa sobre a tua vida, muito pelo contrário. Um exemplo clássico disso foi a passagem onde Pedro, algum tempo antes de Jesus ser crucificado, ele havia sido preso, ele nega Jesus 3 vezes, e Pedro começou a carregar isso no seu coração, esse remorso, ele começou a carregar essa culpa de maneira assim dolorosa demais da conta. Eu não sei como é que Pedro não usou o exemplo de Judas, e pensou e falou, cara, quer saber, falei com Jesus 3 vezes, quer saber, eu vou me enforcar. Judas, tem corda aí? Tem corda sobrando? Não. Pedro teve lá uma decepção qualquer, e talvez ele tenha ainda, por não conhecer a Deus como ele realmente é, ele falou o seguinte, olha, vamos pescar. Jesus já havia ido para a cruz, já havia saído da cruz, ressuscitado, assunto aos céus, e Pedro ainda não tinha entendido. E ele disse, vai ver lá em João capítulo 21, vamos pescar. E quando estavam lá pescando, Pedro estava lá e ouviu a voz do mestre, ei, vocês, tendes aí alguma coisa de comer? O que Pedro faz? Tibufe na praia. Por quê? Porque ele achou que Jesus vinha cobrar a ele. Pedrão, vem cá, chega aí. Falei para você que você ia me negar 3 vezes, e agora? Como é que vai ficar essa história? Deus não faz dessa maneira. A gente erra. E eu não estou dizendo que isso é razão para a gente errar e não ficar, não, está tudo bem. Não, não está tudo bem. A gente não foi feito para errar. Hoje nós temos o Espírito Santo, hoje nós temos a voz de Deus que nos dá a direção. Então, muitas vezes o errar pode ser opção. Eu posso optar por não errar, eu posso optar por não pecar, por não fazer aquilo que é errado diante de Deus. Medo. Quantas e quantas vezes o nosso coração é sobressaltado, a nossa mente é sobressaltada por causa de medo.
medo de dar um passo, medo de não dar um passo, medo de fazer, de não fazer. Entenda, isso não é a voz de Deus. Às vezes as pessoas elas ficam nessa confusão, pressa, não, tem que ser agora, não, se não for hoje. Você já viu o nosso pastor aqui ensinando sobre isso? Olha, você precisa comprar, mas é o seguinte, eu só posso ter essa oportunidade aqui até hoje, se passar de hoje você vai perder isso. Então não faz, acabou. Deus é maior para te dar todas as oportunidades que você precisa. Então quando Deus não está no negócio, queridos, aquieta, fica quietinho, espera. Deus não é Deus de confusão. Eu já tinha falado isso para os irmãos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, ele vai dizer o quê? Porquanto Deus não é Deus de desordem ou de confusão, mas sim de paz. E a palavra que a gente usa para saber quando Deus está falando conosco é paz. Quando a gente tem essa tranquilidade, quando a gente tem a paz de Deus envolvendo o nosso interior, nós temos a certeza, a convicção que Deus está falando conosco. E sendo assim, nós podemos compreender que pensamentos que trazem angústia, medo, dúvida, não são pensamentos de Deus. Se algo está te angustiando, se algo que de repente está na sua mente e você não consegue discernir, não é de Deus. Acalma o coração, espera no momento certo. Deus, você vai ver que Ele fala conosco das mais diversas maneiras, e Deus conhece cada um de nós individualmente. E entenda uma coisa, Ele vai falar conosco de maneira individual. Eu não sei se você tem muitos filhos, eu tenho 2. E com certeza eu uso maneiras diferentes de falar com um e com o outro. Por quê? Não é porque um é mais especial do que o outro, não é porque eu amo mais a um do que o outro, mas porque eles são diferentes. E eu sei que ao falar com um ele vai entender de uma maneira, e sei que se falar a mesma coisa para o outro vai dar ruim, ele vai entender de outra maneira. E Deus, que é muito mais sábio do que eu, Ele sabe como falar com você. Ele sabe como falar com cada um de nós, em cada situação particular. Mesmo quando não entendemos tudo o que Deus fala conosco, em nossa mente, no nosso coração, sempre vai haver paz. Acontece que hoje, como eu sempre digo aqui para você, nós estamos nesse mundo acelerado. Tudo é com pressa, tudo é para ontem. Eu achei muito interessante, essa semana eu compartilhei com o meu irmão, o camarada estava mostrando uma propaganda, ensinando as pessoas na década de 80 a usar lista telefônica. E ele dizia o seguinte: bom, eu sei qual é o nome do meu amigo, e também sei qual é o sobrenome do meu amigo, e eu vou procurar pelo sobrenome. E era José da Silva. E quando ele chegou na página do Silva, tinha Silva que não acabava mais, até chegar em José. Quando ele chegou em José, José da Silva então tinha uma porção. E ele falou: e agora, como é que eu posso discernir isso? E aí ele usava lá o endereço. Ah, não, eu sei onde ele mora, então eu vou lá pelo endereço. Gente, a coisa era muito mais complicada. Hoje basta você pegar e fazer uma ligação, ligar para alguém, alguém te passa o número, te passa o WhatsApp, você vai ali conversar com aquela pessoa rapidamente. Nós vivemos esse tempo e a gente acha que Deus vai falar conosco também assim. Não, não vai. Sinto muito em te dizer, Deus vai falar no tempo dele, porque o tempo dele é o melhor. E a gente precisa aprender a esperar, porque a espera de Deus também é Deus falando conosco. Você vai ver isso com a gente daqui a pouco. Quando são nossos pensamentos, nós ficamos confusos, nós ficamos amedrontados. Essa é a verdade. Entenda isso. Quando você estiver passando pelo fogo, quando estiver passando pelos rios, conforme a gente já falou ali, o fogo não vai te queimar, a água não vai te afogar. Quando você estiver passando pelos momentos difíceis, entenda que aquilo que Deus fala comigo e com você, que fala conosco, isso nunca vai trazer para a gente amedrontamento, isso nunca vai trazer para a gente um apavoramento, um desespero, não, jamais. Deus está conosco. E ouvir Deus, queridos, não é ouvir uma voz audível. Muitas vezes a gente quer ouvir Deus falar literalmente, né? Eu quero ouvir a voz de Deus, mas muito pelo contrário. Quando Deus fala conosco, Ele fala através de um sussurro na nossa alma, no nosso espírito. O Espírito Santo nos fala sempre de maneira suave. E eu amo esse entendimento daquilo que Deus fala conosco. Porque muitas vezes nós achamos que Deus vai usar maneiras sobrenaturais, e Ele sempre usa, é claro, porque Deus Ele é sobrenatural, amém? Você compreende isso? Deus é Espírito, ou seja, Ele não é isso aqui que a gente está tocando, Deus é muito mais do que isso. Mas entenda uma coisa, Deus Ele fala conosco de maneira suave. Se temos que tomar uma decisão e não conseguimos ter paz, e não é medo isso, é a direção de Deus,
é o discernimento de que nós não devemos fazer. Senhor, eu vou dar um exemplo aqui. Eu caso ou eu compro uma bicicleta? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é um exemplo que eu tive na minha adolescência, até hoje eu guardo esse negócio. Eu caso ou compro uma bicicleta? Eu não sei. Querido, se não tiver paz, entenda, Deus não está te dando discernimento, então aguarda, espera. O medo, ele nos paralisa, mas quando nós temos discernimento, isso nos protege. No caso aqui, de repente, se a pessoa comprar uma bicicleta, não é uma boa, de repente, para exercício para ela. Se de repente ela casa, a pessoa com quem ela está pensando em casar, não era uma boa pessoa para ela casar. Então a gente precisa esperar, aguardar. A nossa mente grita e cria argumentos que não combinam com a voz de Deus. E esse é o grande problema da humanidade. Nós hoje estamos muito inclinados a fazer aquilo que a nossa mente acha. Nós estamos hoje sendo levados por aquilo que a gente entende, por aquilo que a gente compreende, por aquilo que faz sentido para nós. Isso é um sentido natural da nossa mente. Precisa fazer sentido, mas nem tudo no nosso relacionamento com Deus vai fazer sentido. Você talvez esteja sendo impactado por essa mensagem. E eu espero que sim, você esteja sendo impactado. Por quê? Porque isso vai trazer amadurecimento para a sua vida. Nosso desejo é que a gente juntos possamos estar crescendo, possamos estar reconhecendo aquilo que Deus quer nos ensinar. E essa é uma questão, como eu falei no princípio, atendendo pessoas que eu vejo que muitas pessoas têm essa dúvida, têm esse receio. É Deus falando? Não é Deus falando? É coisa da minha cabeça? Precisamos ter os nossos pensamentos limpos para ouvir Deus falar. O problema é que a todo momento nós estamos cercados por ruídos que interferem na capacidade de ouvir Deus falar. Inquietação, muitas vezes mágoas, raiva, estresse, tristeza e outros sentimentos. Então a gente precisa, no momento que está passando por isso aqui, pedir a Deus: Senhor, tira de mim toda a inquietação. Senhor, tira de mim todas as mágoas. Me ajuda, Senhor, a perdoar. Tira de mim essa raiva, esse estresse. Senhor, me livra dessa tristeza, a fim de que eu possa ter pensamento claro, para ouvir a Tua voz, para que eu saiba que caminho eu devo tomar, para saber aquilo que eu devo fazer. Porque no meio da tempestade, queridos, eu falei, acho que foi semana passada, no meio da tempestade a gente fica tentando se segurar em alguma coisa. E a primeira coisa, às vezes, que a gente segura não vai dar sustentação para a gente passar por aquela tempestade, mas quando a gente pede a Deus, Deus manda parar a tempestade. Então é isso que a gente precisa aprender. Entenda uma coisa que aconteceu com o profeta Elias. Eu amo essa passagem. Eu até ousei dar o nome para ela, a crise de Elias. Você provavelmente já ouviu falar, mas eu vou ler com você nessa noite para que você entenda o quanto Deus ele é bom ao falar conosco. Elias tinha passado por um momento emocional muito grande, um momento de estresse, um momento de pressão gigantesco. E Elias então sai vitorioso daquela batalha, sai vitorioso daquela situação, mas ele também sai esgotado. E no momento em que ele sai esgotado, ele fica sem saber o que fazer. E aliás, a única coisa que ele queria fazer era morrer. Elias estava lá com um burnout da vida, não sei o que é que estava acontecendo com ele. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 11, diz o seguinte: diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai desse lugar e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Gente, você imagina o que é um vento que vai partir uma rocha em pedaços. Não era um ventinho qualquer. Contudo, Yahvé, o Senhor, não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio o sussurro de uma brisa suave e tranquila. Sussurro de uma brisa suave e tranquila. Eu vou falar pela terceira vez, para você guardar isso no teu coração. Sussurro de uma brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o seu rosto, porque ali ele identificou: é Deus. Eu não quero que ele me veja no estado que eu estou triste, eu estou numa situação muito ruim, eu estou me escondendo de Deus, eu estou dentro de uma caverna, e ele tem medo de Deus. Tal era a crise que Elias estava passando. Saiu e postou-se à entrada da caverna,
e uma voz lhe indagou. Que voz era essa? A voz de Deus. Que fazes aqui, Elias? Deus havia acabado de demonstrar para ele pela segunda vez. Se você for ler o capítulo 19 de 1 Reis, e eu recomendo que você leia, você vai aprender muito com essa passagem. Deus falou e tratou com Elias de diversas maneiras, e ainda assim, Elias, por causa da situação de pressão, de estresse, da situação traumática pela qual ele passou, ele vai voltar a Deus então, ele vai ficar com medo, ele vai querer a morte, ele vai pedir a morte, só que Deus tinha outros planos para Elias. A tua história não acabou no momento do teu nervosismo. Não acabou no momento do teu estresse. Não acabou quando você não vê que decisão você vai tomar, que caminho você vai caminhar, o que você vai fazer diante das circunstâncias da vida. Deus continua com você e no sussurro suave Ele vai falar ao teu coração. Nosso Deus não nos deixa haver navios, queridos. Nossas emoções, as redes sociais, as notícias do mundo, tudo contribui para o barulho interno que atrapalha a nossa mente, o nosso coração de ouvir Deus. A gente está cercado hoje por muita informação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita coisa que chega a nós, é muita coisa que nos cerca, e a gente não pode se deixar absolver por todas essas situações. Se nós realmente queremos ouvir a Deus, nós precisamos zelar pela paz interior, a paz do nosso coração. Para ouvir Deus é necessário silenciar o mundo ao nosso redor. Entenda o seguinte, é silenciar, não é se ausentar. Nós estaremos nesse mundo, nós vamos caminhar nesse mundo, a nossa vida vai continuar nesse mundo, mas apesar disso, nós vamos ter paz suficiente para ouvir aquilo que Deus quer falar. Deus nos fala também através de circunstâncias, como a gente disse ainda há pouco. Existem situações que são claras e que nós insistimos em continuar, mesmo sabendo que não há a aprovação de Deus nelas. Se Deus já colocou algo na sua palavra de maneira clara, de maneira límpida, de maneira transparente, de maneira que está bem direta, que Ele não aprova, por que eu vou insistir nisso e ainda por cima pedir a bênção de Deus sobre aquilo? Cada pessoa passa por uma situação, eu não vou usar exemplos aqui nessa noite, mas com certeza, muitos de nós já passamos por situações assim, situações onde a nossa carne, onde o nosso eu, onde o nosso querer quer suplantar e a gente quer fazer aquilo ali de qualquer maneira. Não, eu quero isso, espera aí, mas a palavra de Deus condena, não pode. Deus já falou antes, Ele não precisa falar agora. Eu não preciso hoje perguntar a Deus, Senhor, e aí, eu posso adorar imagens ou eu não posso adorar imagens? Deus já falou, não é para adorar imagens. E às vezes a gente está perguntando coisas que Deus já falou na palavra dEle, por isso a necessidade do conhecimento e da sensibilidade, de saber que aquilo que Deus está falando é para mim, é para o meu coração, não é para a pessoa que vem. Não, porque a gente tem muito essa questão, eu já estava conversando com a minha esposa sobre isso, a gente tem muito essa questão de achar assim, não, o outro, isso aqui era para o fulano, não, esse problema aqui é fulano que tem, fulano é que tem esse comportamento, cicrano é que pensa dessa maneira, não. A gente precisa olhar primeiro para dentro de nós mesmos, fazer uma autoavaliação, não para condenação, mas para falar para Deus o seguinte, Deus, eu quero ser melhor, eu quero ser uma pessoa mais parecida contigo, eu quero ter um coração mais próximo do teu, eu quero ter uma mente renovada na tua palavra, eu quero ser alguém que reflita o teu amor. Elias estava dentro de uma caverna, estava escondido, estava no escuro. E veja que Deus ele não foi lá dentro, interessante isso. Existe algo que nós precisamos fazer. Deus não entrou na caverna, e Deus poderia ter entrado, ter pego o Elias lá pela, como é que é o nome? Túnica, né? Pegar ele pela túnica, pela capa, sei lá o que ele estava usando, puxar ele para fora e falar, vem aqui Elias que eu quero falar com você. Não, Deus não usa de violência. Pelo contrário, Ele quis falar com Elias para curá-lo. E a cura vem pelaquela palavra que é doce, palavra suave, a palavra do Espírito, a palavra que traz discernimento, a palavra que traz paz, a palavra que dá direção, que dá propósito de vida. Depois disso, Deus mandou Elias fazer uma porção de coisa. Está cansado? Beleza, vai lá, unge Azael, rei de Israel, faça isso, faça aquilo outro. E Elias teve que fazer, e depois disso veio o grande prêmio. Nem passou pela morte, ele que estava pedindo a morte, nem passou pela morte, foi transladado por uma carruagem de fogo, segundo a palavra, e foi assunto aos céus. E apareceu lá no Monte da Transfiguração, lá em João. Apareceu ele a Jesus, estava lá Elias, está com Deus.
Existem também momentos de silêncio de Deus. A gente pregou sobre isso outro dia desse. E essa pode ser a resposta dele, por mais incrível que seja. Pode não ter chegado a hora de tomar aquela decisão. Pode ser um não de Deus para nos proteger. Então fique atento. Eu sei que a gente vai clamar, eu sei que o silêncio incomoda. Quando eu preguei essa mensagem do silêncio de Deus, eu subi aqui, coloquei o microfone, peguei o tablet, botei tudo no lugar e fiquei parado. E a igreja ficou olhando para mim. Falei, pois é, o silêncio incomoda, não é? As pessoas esperam ouvir algo, esperam que algo vá produzir um som. Quando não produz, a gente fica preocupado. Assim também é nosso relacionamento com Deus. A gente espera que Deus, Ele vai falar quando a gente quer, mas tem horas que Deus não fala. E esse não falar de Deus não é porque Ele quer ver a gente inquieto, preocupado, desesperado, chorando, deprimido, não. É porque Ele está preparando coisas grandes e melhores, e às vezes não chegou o momento da gente receber. Ah, não, mas eu acho que eu estou pronto. Bom, beleza, isso é o que você acha, mas será que é isso que Deus acha? Porque Ele tem a palavra maior, não sou eu. Eu posso achar muita coisa, eu posso julgar muita coisa com o meu próprio entendimento, mas será que é isso que Deus quer? Insistimos em dizer que estamos prontos, quando Deus é que nos conhece por completo. Senhor, eu estou pronto. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, faz a tua vontade, faz aquilo que o Senhor quer. Eu estou aqui, Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. Faz, ó Deus, aquilo que o Senhor quer fazer pela minha vida. Mas no fundo, o que a gente quer é que a nossa vontade seja feita. Não. Vamos aguardar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, porque é infinitamente melhor, maior do que aquilo que a gente acha que a gente merece. Insistimos em dizer que estamos prontos quando Deus nos conhece por completo. Quanto mais buscamos intimidade com Deus, mais fácil se torna reconhecer a sua voz e a sua direção. Lembra? As ovelhas reconhecem a voz do pastor. Eu falei para vocês, eu conheço praticamente a voz de todos os meus vizinhos. Por quê? Porque eu moro ali e todos os dias eu vejo subirem e descerem a escada conversando. Então eu sei, esse é o do quarto andar, esse é o do terceiro andar. Pô, pastor, além de tudo é fofoqueiro também, é? Não, é porque a minha porta, infelizmente, passa muito som e a gente consegue ouvir todo mundo que passa na escada falando. A voz de Deus é sempre consistente, concordante com a sua palavra. Se você ouvir algo que não combine com a palavra, pode ter certeza de que não é de Deus. Muitas vezes a gente passa por essa crise também. Nós achamos às vezes que aquilo é algo que Deus está falando, mas se aquilo está em desacordo com a palavra, pode ter certeza, não é a palavra de Deus, porque Deus, Ele não nega a sua palavra, Ele não nega a si mesmo. A palavra de Deus, ela é límpida, ela é clara, eu gosto de pensar nela como a água. Não é? A gente quando vai, eu não sei se você tem essa mania, eu não tenho essa mania, não é? Se um dia eu for envenenado, já era, vou beber o veneno numa boa, só vou sentir depois que já bebi. Mas quando a gente olha para a água, a gente vê que a água ela é transparente, você consegue enxergar o outro lado. A palavra de Deus é assim, ela não é difícil. Nossas emoções muitas vezes nos confundem, nossos sentimentos quase sempre nos enganam. Muitos acidentes da nossa vida surgem nesses momentos de agir por nossas próprias emoções e sentimentos. Então cuidado, por mais que a gente esteja ansioso por fazer algo, por mais que a gente queira dar um passo, por mais que a gente queira fechar um negócio, por mais que a gente queira tomar uma atitude, aguarde, peça a Deus e Ele vai falar ao teu coração, Ele vai te dar a direção, Ele não vai te deixar sozinho, pelo contrário, Ele vai te ajudar em tudo aquilo que você precisar. Deus nunca vai te orientar a fazer algo que afasta dEle. Parece óbvio, mas eu já vi muita gente ser enganada, pensando que Deus está mandando fazer alguma coisa, quando Deus, na verdade, está falando outra coisa. E é isso que a gente precisa entender. Se o nosso coração, se o nosso interior, se a nossa mente não for renovado pela palavra de Deus, acontece o que está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que diz: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Antes de conhecer a Deus, o nosso coração ele é enganoso. Antes de nós renovarmos a nossa mente e o nosso coração na palavra de Deus, sim, eles são enganosos, mas a partir do momento que nós passamos a renovar a nossa mente, e a nossa mente começa a ser banhada pela palavra, pronto, nós não vamos mais nos enganar. Vamos ouvir Deus falar claramente, vamos ser guiados por Deus. O inimigo sempre tenta nos confundir com uma voz semelhante à de Deus, mas nunca com o conteúdo que Deus oferece.
Uma voz que não oferece amor, uma voz que nunca tem propósito, não é nunca, jamais será a voz de Deus. Nossa mente nos acusa, mas Deus nos restaura. Como eu disse, Pedro fugiu de Jesus em João capítulo 21, porque o havia negado. No entanto, Jesus o confronta com a pergunta: tu me amas, Pedro? E Deus deu a Pedro ali a maior responsabilidade que ele talvez nem sequer imaginava. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Imagina ouvir isso do próprio Deus. Vai e seja o pastor das minhas ovelhas. Um homem que estava cheio de culpa, um homem que estava pensando, traí a Deus, traí a Jesus, traí o Senhor, traí o Mestre, não mereço nada, vou voltar a pescar porque eu realmente não vou ser mais aceito com ele. De repente Jesus o chama até a praia, restaura Pedro e diz a Pedro: Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Só preciso que você me ame, Pedro. Se você ama Jesus, entenda, nenhum pecado, nenhuma falha, nenhum tropeço vai te impedir de ouvir aquilo que Deus tem para falar com você, de fazer aquilo que Deus tem para que você faça. E entenda isso, Deus ele traz discernimento para cada um de nós. O que determina a voz que vamos seguir é o quanto o nosso coração, o nosso espírito está alinhado com o Espírito de Deus. Se nós estamos em sincronia com o Senhor, se nós estamos em sincronia com o coração de Deus, pode ter certeza, a gente só vai fazer gol, a gente só vai acertar. Muitas vezes os nossos erros, as nossas falhas, são causadas pela nossa própria ansiedade. Se o coração estiver cheio de ansiedade, de raiva, de medo, de insegurança, é como se houvesse uma tempestade interna que nos impede de discernir a voz do nosso Senhor. Por isso, a importância de cuidar e acalmar o nosso coração. Eu lembro de uma canção, a gente sempre cantava, né? Mas a gente não cantava. Acalma o meu coração. Quem lembra? O Pete lembra. Graças a Deus, pastor Luiz também. Que bom, não estou sozinho. Acalma o meu coração. Se o teu coração estiver passando por momentos de grande tribulação, se existe uma grande tempestade, se a luta tem sido maior do que você pode suportar, peça a Deus: Senhor, acalma o meu coração. Em Salmos capítulo 46, versículo 10, ele diz: cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. Calma, acesse a batalha, as batalhas internas, acalma o teu coração, descanse na presença. Quando as batalhas internas se acalmam, a voz de Deus se torna audível. A voz de Deus nunca destrói, ela nos leva a um patamar mais alto, ela nos faz sentir amados, guardados, queridos e estimulados. 1 de João, capítulo 2, versículo 16, Jesus ele diz o seguinte: o apóstolo João, não é? No Espírito Santo ele diz o seguinte: pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça, que são os nossos desejos dos olhos, e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia, que é prazer nos sentidos, nas sensações. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Fazer a vontade de Deus é o melhor. Os bens dessa terra, e eu sempre digo isso para você, eu não invalido os bens dessa terra. Ter uma boa casa, ter um bom carro, estudar de repente no melhor lugar que você pode, dar um conforto melhor que você pode para a tua família, nada disso é pecado. O problema é quando a gente coloca o nosso coração nisso, e Deus nos dá esse alerta, para que a gente possa viver uma vida separada, uma vida que realmente exalte a Ele. Concluindo, meus queridos, porque o tempo já foi, invista tempo com Deus, invista tempo com intimidade, busque essa intimidade de Deus. Lembra lá do pastor? O pastor chama e as ovelhas ouvem a sua voz. No entanto, quando é para sair do aprisco e passar pela porta, quando ele abre a porta, ele chama e elas reconhecem. Por quê? Porque já ouviram a voz de Deus. A intimidade nos leva a aprender que a voz de Deus quase sempre virá do nosso interior. E muitas vezes a gente quer ouvir Deus falar de maneira externa. Quer ouvir Deus falar através de pessoas, de situações. Eu já disse para você, Deus usa, mas nem sempre vai ser essa maneira. Então é muito melhor a gente olhar para o nosso coração e falar: Senhor, fala comigo, traz paz ao meu coração, traz discernimento à minha vida. Então, a nossa mente, a partir desse momento, começa a se alinhar
com o coração de Deus. Em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus diz o seguinte: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Quando não ouvir a voz de Deus, não se esqueça de consultar aquilo que Deus já falou, de maneira que assim a gente possa continuar a nossa caminhada com Ele, sabendo que Ele não desiste de nos dar instrução. Esse é o desejo de Deus, que possamos ser guiados pelo Seu Espírito, que possamos ser lembrados a todo momento por aquilo que Ele nos disse. Treine o seu espírito, treine o seu coração, para sempre depender de Deus em todas as suas decisões. E entenda, Deus está interessado em todas as nossas decisões. Não importa se é casar, se é comprar uma bicicleta. Não importa se é uma decisão grande, gigantesca, ou é uma decisão pequena. Deus está interessado em nos orientar em tudo isso. Querido Pai, ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, a ouvir a Tua voz, Deus. Nós sentimos, Senhor, essa necessidade. Nós precisamos, ó Deus, como cristãos que somos, seguir, ó Deus, as instruções, seguir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado para nós. Deus continua falando, Pai, ao coração dos meus irmãos. Continua, Senhor, nos dando instrução. Que, ó Deus, a Tua voz seja clara, que a Tua voz, Senhor, seja límpida, que o nosso interior possa estar em paz. Que, ó Deus, as preocupações desse mundo, que, ó Deus, as coisas que tentam, ó Pai, trazer qualquer interferência, a fim de que não possamos ouvir a Tua voz, sejam, ó Deus, retiradas de nós. E que possamos assim estar com os nossos ouvidos espirituais atentos, para ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos instruir. Abençoa o Teu povo, Pai. Dá direção. Continua, Senhor, nos dando os dias maravilhosos, e que a cada dia possamos evoluir na Tua graça e no Teu conhecimento. Pois nós declaramos nessa noite, Te amamos e queremos fazer o melhor. Isso eu Te oro, Pai, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor.